Eu não concordo com Silas Malafaia. Há pouco tempo teve uma entrevista com a Marília Gabriela, foi uma celeuma na internet, muitas pessoas saíram em defesa. Eu não saí para acusar. Outra coisa, não fica descendo o nível do debate, não. Aí vem gente e fala assim, o Silas Malafaia é ladrão. Ele já te roubou? O Silas Malafaia é safado, ele é cretino, ele tem que morrer. Meu irmão, isso não são características. A sua maneira de proceder não é uma característica do Filho de Deus. Jesus não agiria dessa maneira. Jesus poderia até repreendê-lo, ok? Mas não xingar, ofender. Não é assim que nós fazemos a obra de Deus. E outra coisa, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou te falar agora. Entenda o que eu vou te falar agora, ok? Meu irmão, o problema do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Valdomiro Santiago, do R.R. Soares, e eu estou citando esses porque são os mais conhecidos, os mais importantes. O problema não é o que eles estão pregando, meus irmãos. Esse não é o problema. O problema é o que eles estão deixando de pregar. Eu vejo as pessoas se degladiando. Teologia da prosperidade e não sei o que, está ficando rico, e avião para lá, e toalhinha para cá, e tijolinho para lá. Meu irmão, isso não é o mais importante, não. O mais importante é o poder que esses homens têm na mão para pregar aquilo que interessa, para pregar para todo mundo as coisas que estão para acontecer. Eles não estão sendo o servo fiel e prudente. Vamos abrir lá em Mateus. Abre Mateus 24. Não por acaso, esse alerta está aqui em Mateus 24. Sabemos que Mateus 24 é o sermão profético de Jesus, não é verdade? Lá em Mateus 24, no versículo 45, está escrito, vamos saber quem é o servo fiel e prudente, está escrito, Jesus, depois de proferir o sermão, em Mateus 24, ele diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Você quer saber quem é o servo de Deus? A quem ele confiou os seus outros filhos, seus outros conservos? Está escrito, para lhes dar sustento ao seu tempo. Meu irmão, os servos de Deus, fiéis e prudentes, são aqueles que pregam a verdade presente das Escrituras. Quando Deus chamou Noé, não adiantava Noé pregar amor, não adiantava Noé pregar que não tem que fazer parte da política, ou que tem que fazer parte da política. Noé tinha que pregar que o mundo ia acabar em água. Era a verdade presente para aquela época. O servo de Deus, ele prega a verdade presente para a sua época. Ok? Era o que o Silas, era o que o Bispo Macedo, era o que R.R. Soares, o Valdomiro tinha que fazer. Meu irmão, eu vou lhe falar, vou fazer a seguinte analogia, presta bem atenção. Vamos supor que você mora numa ilha, você é o responsável pela comunicação dessa ilha. Você tem um sistema de alto-falante, você tem uma rádio, é a rádio mais conhecida da ilha, e você tem um canal de televisão, ok? Moram várias pessoas nessa ilha, novos, velhos, homens, mulheres, crianças, vários habitantes. Eu lhe pergunto, vamos supor que você receba a informação que nessa ilha tem um vulcão e que esse vulcão ele vai entrar em erupção. Essa erupção ela vai fazer com que todos os habitantes dessa ilha morram. Eu lhe pergunto, meu irmão, o que você vai pregar na televisão
O que você vai pregar no alto-falante? O que você vai pregar na rádio? Você vai pregar que Deus é amor? É o que está acontecendo hoje. Deus é amor, meu amado, minha amadinha, Deus é amor. Aí o outro prega, tem que prosperar, tem que lutar, você vai ser rico, você vai ser próspero. Aí outro prega, faz assinatura aqui da minha televisão, porque a minha televisão, ela está pregando 24 horas. Está pregando 24 horas que não interessa. Ou então, aparece outro e fala assim, olha, o homossexualismo não é de Deus. Meu irmão, é lógico que não é de Deus. Tem algumas pessoas que me escrevem e falam assim, eu admiro muito, a pessoa enche a boca, eu admiro muito Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia, ele tem coragem para pregar contra o homossexualismo. Meu irmão, acorda! O Silas Malafaia não está fazendo nenhum favor não, meu irmão! Pregar contra o homossexualismo, isso é obrigação de um filho de Deus, meu irmão. Onde que o cristianismo está com a cabeça? Então alguém vai ser elogiado porque está pregando o óbvio. Hein? Só que pregar contra o homossexualismo é o óbvio. E o Silas Malafaia, se você quer saber a verdade por detrás do Silas Malafaia, que até hoje ninguém te contou, você quer saber a verdade? O Silas Malafaia, enquanto ele não tinha uma denominação, ele ficava lá no cantinho dele pedindo oferta. Até o dia que ele, na mente dele, entendeu que ele poderia pegar a igreja que estava em diversas denominações. Aí ele deu o pulo do gato. Ele teve uma visão muito grande, porque uma coisa ninguém pode negar. Ele é um grande empresário. Isso ninguém pode negar. Então, a partir do momento que ele vislumbrou isso, aí ele começou a falar de A, a falar de B, a falar de C. Para quê? Para que essas ovelhas descontentes de A, de B ou de C pudessem vir para a igreja dele, porque agora eles já tinham aprisco. Ok? Essa aqui é a mais pura verdade. Enquanto ele não tinha um aprisco, ele não se indispunha com ninguém. Ele não se indispunha com ninguém. Então essa que é a grande verdade. Agora, o que esses homens deviam estar fazendo? O que eles tinham que estar pregando? Eles tinham que estar pregando a volta de Cristo. Porque enquanto a serpente estava trabalhando através do seu principal servo, para que ele viesse a renunciar e acelerar o processo da grande tribulação, a gente estava debatendo, sabe o quê? A entrevista do Silas na Gabi. O mundo evangélico estava completamente tonto, sem saber o que estava para acontecer. Então, o que esses homens têm que pregar? Eles têm que pregar a volta de Cristo. Eles têm que pregar que a igreja que vai se encontrar com Cristo é uma igreja sem mácula, sem ruga e sem coisa alguma. Essa igreja que vai se encontrar com Cristo, meus irmãos. Nós temos que nos preparar. E aproveitando a oportunidade, e dando aqui prosseguimento ao responder as perguntas, voltando lá ao Apocalipse 9, as pessoas estão perguntando, mas o que precisa acontecer? Bom, o oitavo tem que vir do abismo. Ele precisa vir do abismo. E antes dele vir do abismo, várias coisas têm que acontecer. A primeira delas é o decreto dominical na América. Porque vai sair o decreto dominical na América, depois vem as 4 primeiras trombetas, e só na 5ª trombeta é que Satanás recebe autoridade. Satanás não recebe autoridade para trazer João Paulo II da morte antes disso. E aqui no versículo, lá em Apocalipse 9, vamos lá, Apocalipse 9, versículo 1. Olha que coisa interessante.
Aqui diz que a estrela caída do abismo, caída do céu. No versículo 2, você repara que a Bíblia dá um pronome a essa estrela. A Bíblia chama essa estrela de Ele. Olha que coisa interessante. Apocalipse 9, versículo 2. Está escrito: Ele abriu o poço do abismo. Ele abriu, ok? Quem? Satanás. E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Então, ele, Satanás, apenas na quinta trombeta é que recebe autoridade para abrir o poço do abismo. E o que é o poço do abismo? Vamos lá em Números. Vamos dar aqui algumas citações para que fique inconfundível que Satanás vai trazer supostamente da morte João Paulo II. Vamos lá, Números 16, versículo 30. Está escrito, Moisés falando para os rebeldes, Coré, Datã e Abirão. Está escrito: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Descerem vivos para o abismo. Vamos lá, Isaías. Isaías 14, versículo 15. Falando a respeito de Satanás, aonde ele seria precipitado. Isaías 14, versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Está ficando claro para você? Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. São esses demônios que vão sair do poço do abismo. São esses demônios que são os gafanhotos. Não tem nenhuma analogia de gafanhoto como sendo anjo ou alguma coisa que vai proteger o povo de Deus. Isso é loucura, isso é desvario, isso aí é ilusão. Se alguém falou isso para você, como já me falaram, isso é loucura, meu irmão. E outra coisa para você entender: pecado é a transgressão da lei. Esse versículo aqui, ele mostra, entre outras coisas, por que Satanás e seus demônios foram expulsos do céu. Aqui está dizendo que Deus não poupou a anjos quando pecaram. Eles pecaram aonde? No céu. Vamos saber o que é pecado? Vamos lá. 1 João 3, versículo 4. Está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Se os anjos pecaram lá no céu, é porque a lei de Deus vigora no céu muito antes de vigorar na terra. E eles foram expulsos porque eles transgrediram. O grande dilema entre Satanás e Deus e Jesus foi a sua lei. Esse versículo prova isso. Porque eles pecaram, eles transgrediram a lei. Luiz, você pode me mostrar na Bíblia que lá no céu
tem a arca com os 10 mandamentos?